Bom dia, professor Daniel Chaves. Já vamos falar do assunto? Vamos direto ao ponto? Já, direto ao ponto. Vamos lá. A situação ela é uma situação muito delicada, né? Obviamente, isso todo mundo já está vendo nos noticiários, porque, em primeiro lugar, não se trata de um conflito. Essa intervenção israelense americana junto ao território iraniano não é uma novidade total. Os Estados Unidos fizeram intervenção na Venezuela e a situação já não estava muito boa em função da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, a gente percebe que o ambiente internacional ele está no modo all-in, como a gente brinca, né? Ele está no modo total. Ninguém está tendo muito escrúpulo, muita dificuldade em declarar guerra ou abrir ofensiva contra ninguém. O que é algo muito sempre preocupante para as pessoas que estão observando a economia internacional, até mesmo o risco sempre iminente que os noticiários eles colocam do mundo entrar numa guerra total, né? Como a gente fala, que é uma guerra por todos os meios, envolvendo todos os atores. E aí muita gente pergunta se isso levaria a gente a uma terceira guerra mundial, é o que muito se fala, né? Muito se preocupa, até porque o Trump é um sujeito que, quando tem essa posição de poder, assume uma postura realmente muito direta, muito franca, dizendo que não vai medir consequências. Então essa preocupação, ela não é uma preocupação de toda maluca, né? Ela faz sentido. A situação como ela está agora, ela já atingiu todos os patamares que a gente puder imaginar de surpresa. Já tinha tido, ano passado, todo mundo lembra, uma intervenção americana junto com Israel voltada para as instalações nucleares do programa iraniano. Tem que colocar bem assim, não pega análise, Ilana, que esse programa nuclear iraniano é uma prioridade de Estado, ultrapassa a questão dos ayatolás, é uma preocupação do Estado iraniano, com a sua preocupação, por sua vez, de ser uma referência regional, e entende que o programa nuclear é uma forma importante de garantir a sua sobrevivência. Então, atacar o programa nuclear iraniano é atacar como se fosse, por exemplo, a Petrobras no Brasil, vamos chamar aqui, tá? É algo muito profundo no Estado iraniano, a existência do programa nuclear. Mas o ataque não foi só o programa nuclear. Dessa vez o ataque foi político, foi voltado a cúpula do regime, para o líder supremo, para o Ayatollah Khamenei, conseguindo surpreendentemente o matar e colocando visivelmente a sobrevivência do regime, não só do programa nuclear, em xeque. Aí as coisas entram num lugar um pouco mais delicado, sabe, Zulana? Por quê? Porque, obviamente, se o regime iraniano está sendo colocado em xeque na sua sobrevivência, ou seja, estão querendo destituir os ayatolás, obviamente a reação dos ayatolás e da guarda revolucionária é se buscar a sua sobrevivência. Essa busca pela sobrevivência fez com que o conflito, que era inicialmente uma intervenção aérea de precisão dos Estados Unidos e de Israel contra o regime, se transformasse de imediato num problema regional, porque o contra-ataque iraniano, pelas condições de balística, ou seja, de como eles conseguem, até onde conseguem fazer e como conseguem fazer os mísseis chegarem, ninguém contra-atacou diretamente, só Israel, ou muito menos os Estados Unidos, que está lá longe. O contra-ataque do Irã foi no Bahrein, nos Emirados Árabes e em Israel. Então, imediatamente, os aliados americanos, o Catar também, virou alvo da contraofensiva iraniana. Os Estados Unidos já atacaram, o Irã contra-atacou. Inclusive, a gente vê imagens muito surpreendentes de Abu Dhabi, né? Daquele prédio, o maior prédio do mundo, Burj Khalifa, tendo ataque de drone, uma coisa assim, em que nos impressiona muito. E aí, Daniel, agora é o momento ainda. Hein, Daniel, bom dia. Kleber, bom dia. A gente tem algumas imagens, claro, a gente tem sempre que ficar com um pé atrás, né? Se tratando de rede social, tem imagens que nem são atuais, tem imagens feita por inteligência artificial, então é preciso ter muita cautela, é sempre bom recorrer a veículos de comunicação que já são conceituados. Sim, enfim. sempre. Mas o sistema de defesa aérea, ele pode de alguma forma desviar um míssil. A gente tem visto alguma dessas imagens. O sistema do domo de ferro, né? Pois aí desvia e acaba atingindo alvos civis, há notícia de civis, né? E pessoas inocentes que morreram nesse confronto. Assim, é uma questão de pouquíssimo tempo para a gente ter mortes civis, mortes militares já aconteceram e vão acontecer, é uma guerra, né? Então, assim, não vai ter muito como fugir dessas consequências. E também, por mais que a gente viva uma época tecnológica em que os sistemas de defesa antiaérea são muito precisos com relação a coibir drones e mísseis,
mesmo assim, uma hora vai falhar e vai atingir. Teve ataques em Jerusalém, que fica em Israel, né? Esses dias, de anteontem para hoje. Então, assim, isso vai acontecer. O problema reside na guerra sempre na próxima etapa, porque a próxima etapa numa guerra, a guerra, ao contrário do que muita gente pensa e faz cálculo racional sobre ela não é muito racional, não. Quando o ser humano vai à guerra, ele pode ter atitudes irracionais. Então, qual é a próxima etapa dessa guerra? Se uma vez acontecendo, vamos recapitular, o ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã e o contra-ataque iraniano contra as bases, isso já fez com que o conflito entre duas partes arrastasse outras partes para dentro, outros países. Quais são os próximos países a serem arrastados e até que ponto Rússia e China, que são dois países interessados na ordem global, são duas grandes potências, hiperpotências, e vão sempre observar qualquer situação internacional com atenção. Como é que Rússia e China vão se comportar? Essa é a grande discussão agora. Como é que eles vão se posicionar agora, né? Olha, ninguém no mundo tem condições morais hoje, por mais que você tenha respeito a qualquer tipo de fé, a qualquer tipo de crença, ninguém tem condições nem morais, nem políticas hoje de sustentar, de bancar o regime dos ayatolás. Havia uma crise interna econômica, uma crise política, era uma ditadura, ou ainda é, uma ditadura, um regime extremamente opressivo. Então há um certo consenso internacional de que não tem nenhuma defesa moral possível a se fazer sobre o regime iraniano. Por mais que se tenha um respeito enorme à diversidade. Rússia e China definitivamente não entendem democracia do mesmo jeito, né? Sim. Que os americanos entendem, que a gente no Ocidente entende. Mas isso também não vai tão longe assim. Tem uma hora que não dá para tolerar mesmo o fato de que é um regime extremamente fechado, teocrático, dificílimo de se sustentar. A questão não é uma questão de alianças, como a gente vai ver nos livros de história sobre a Segunda Guerra, por exemplo. Muito mais uma preocupação sobre impor os limites à capacidade dos Estados Unidos, e quando Donald Trump assume o segundo mandato, ganha uma exacerbação muito grande. A preocupação russa e chinesa passa a ser o que fazer para conter esse ímpeto que parece não ter limites de intervir onde quer que seja, em função de argumento algum. Trump, ele invade, ou ele ataca, ou ele ocupa quem ele quer, quando ele quer, se ele quer. Isso. E não tem nenhuma justificativa, não tem nenhuma causa justa. É por isso que muitos analistas estão muito céticos e muito preocupados com relação ao que sobrou do direito internacional, como a gente conhecia nos últimos 50 anos, depois da Segunda Guerra. Porque não bastando a gente falar de OMC, de ONU, de órgãos exatamente. Internacionais sendo atropelados, agora a própria lógica moral da guerra foi atropelada. Ninguém mais ataca porque foi atacado. Ataca porque quer. Parece que se perdeu a capacidade de se medir, de mediação desse tipo de crise, né? Parece que não tem mais ninguém que medir nada. E isso, sem dúvida, assim, a impressão que tem é que não se tem mais limites. Quando a gente perde essa lógica do que a gente falou mais cedo, do lado racional da relação entre os países, é que a guerra pode ir para limites inimagináveis. Então, há pouco tempo, ninguém imaginaria que o Trump faria uma prisão, uma intervenção aérea em Caracas contra o presidente da Venezuela. Sim. Também pouca gente imaginaria que não só prendendo Maduro, no mês seguinte ele iria matar o Ayatollah Khamenei. Qual é o próximo passo, né? Ninguém sabe, todo mundo fica preocupado justamente por isso. Agora, o programa nuclear iraniano está como centro da questão, pelo menos, ou existem interesses estratégicos mais amplos por trás dessa ofensiva, e como é que fica esses impactos globais? A gente pode falar da economia mundial, especialmente com o preço do petróleo, professor? Zilana, vamos lá. O programa nuclear iraniano é um problema direto para Israel, tá? Por conta do fato de que, por volta do dia 26 do mês passado, de fevereiro, o Irã não conseguiu dar respostas convincentes aos Estados Unidos com relação às negociações sobre a diminuição ou o fim do programa nuclear. O Irã teria adquirido tecnologia e maturidade tecnológica necessária para poder processar urânio e fazer com que isso entrasse num míssil e chegasse ao território israelense, o que apavora Israel, obviamente, porque, como o Kleber falou, quando você faz um ataque
e tem um contra-ataque de defesa, não se trata mais de um drone, é uma bomba nuclear, né? Sim. Cria uma bomba suja, mesmo que não exploda uma cidade, é uma catástrofe. Então Israel pressionou os Estados Unidos a agir de forma imediata, até porque a sobrevivência política de Benjamin Netanyahu, que é um líder da extrema-direita israelense, depois da guerra contra o Hamas, para o resto do Oriente Médio que não está alinhado a Israel, é um pesadelo, porque ele também demonstrou com o genocídio que ele empreendeu em Gaza que ele é outro capaz de qualquer coisa. Então vamos lá, a gente está com muitos pilotos malucos conduzindo os caminhões, né? Tá. Vamos lá, o problema nuclear diz muito mais respeito às relações entre Israel e Irã do que propriamente Irã e Estados Unidos. O que não descarta o fato de que o Irã é um dos controladores de um dos 7 pontos de estrangulamento logísticos globais. Estamos falando do Estreito de Hormuz, que é o estreito que conecta o Mar da Arábia ao Golfo Pérsico. Ali passa uma quantidade de substantivo, algo em torno de 20% a 25% do petróleo internacional e do tráfego marinho internacional, naval, internacional. Ou seja, tudo que passa por navio no mundo, que entra como mercadoria ou como matéria-prima, 25% passa pelo Estreito de Hormuz. Isso faz com que o Irã seja um agente capaz de criar severos constrangimentos ao comércio internacional e ao suprimento de mercadorias. Só para a gente ter uma noção, de ontem para hoje, nos mercados futuros ligados ao petróleo, ao barril do Brent, já houve uma alta de até 10%, isso flutua muito, subiu, desceu um pouco. As bolsas americanas devem abrir despencando daqui a pouco, especialmente o S&P e o Nasdaq, e a gente, obviamente, vai ter um arrasto disso em outros mercados internacionais, porque quando acontece um problema no mercado americano, naturalmente, todo mundo é arrastado para cima ou para baixo. Né? Agora, professor, quem poderia exercer um papel real de mediação internacional aí, ou ainda está muito cedo para se falar Muito difícil, muito difícil, porque Rússia e China podem apelar para órgãos internacionais, mas isso vai ter muito pouco efeito. Me parece também que nem Netanyahu nem Trump estão muito dispostos a conversar com ninguém. Já demonstraram isso em outros momentos. Já demonstrou isso com relação à Venezuela, demonstrou isso com relação aos ataques ao Irã no ano passado. Demonstraram isso em Gaza. Ninguém foi capaz de frear. E aí o problema agora reside exatamente nisso que você perguntou, Zulana. Quem poderá nos defender, né? Ô, Daniel, o vice-governador do Amapá, que é economista, né, o Teles Júnior, ele fez uma enquete, achei interessante, com os seguidores dele na rede social, e aí perguntando o conflito agora, essa escalada de violência no Oriente Médio, se isso pode impactar no dia a dia das pessoas, no dia a dia do amapaense, por exemplo, com o preço dos combustíveis. Fala pra gente. Ele falou agora dessa alta. Pois quando a gente fala no preço do combustível, a gente fala do fato de que no Brasil o preço do combustível produzido pela Petrobras está indexado ao preço do barril do petróleo. Essa foi uma medida tomada há alguns anos, se não me engano, no governo Temer, em que os preços passaram a adquirir esse caráter flutuante, no qual o barril do petróleo indexa o preço da gasolina e do diesel e, consequentemente, isso é repassado ao consumidor. Kleber, sim, se houver uma subida do preço do petróleo, naturalmente isso vai fazer com que o preço da produção, os custos da produção da gasolina subam, mas não só os custos da produção dos combustíveis que a gente usa, mas o fato de que eles são um suprimento da cadeia logística. Então, os custos de alta da gasolina e do diesel são repassados ao consumidor e os custos logísticos também tendem a ser. Então, a gente não deve estranhar se a gasolina chegar ao preço do litro dela, algo em torno de 8 até 11 reais, se o conflito realmente escalar. Nossa, vamos ver o que é que vem por aí ainda. Porque o que acontece é o seguinte, olha só, vamos falar em bom português, Yolanda, porque essas coisas têm que ser ditas assim, não só por uma questão de análise, mas para muitas vezes a gente que está formando opinião sobre política ter a consciência. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis porque as decisões estão sendo tomadas sempre com foco nas extremidades. Ninguém entende muito bem quando fala que tem que atacar, que tem que invadir, que isso gera um estrago no sistema internacional. Isso joga as regras do jogo para o saco. A gente começa a entender coisas como essa pergunta que você fez. E aí, quem é que pode segurar uma potência nuclear como os Estados Unidos quando quer invadir, quem quer invadir, prendendo ou matando quem quer que seja? Ninguém. Ninguém.
a gente teria, na melhor das hipóteses, alguma forma dos russos e dos chineses criar um equilíbrio nessas relações para tentar frear um pouco, mas ONU, OMC, Unasul, Mercosul, União Europeia, pouco podem fazer. Isso é muito, muito ruim, porque para países como o Brasil, que são países emergentes, a gente fica cada vez mais à mercê do que os grandes poderosos querem, o que não é muito bom. É verdade. É isso. Professor Daniel Chaves, mais uma vez obrigada, e qualquer novidade, entre em contato conosco aqui no programa. Zilana, agora é aguardar como vai se posicionar a vizinhança do Irã e como, principalmente, se o conflito ganhar mais potência e mais força, Rússia e China vão se posicionar. O risco dos Estados Unidos se atolar num conflito do Irã, como fez no Iraque em 2003, é muito grande.